Agora é que são elas. Um grave acidente deixou Vitório, o filho do prefeito Juca Tigre, entre a vida e a morte. Eu não quero perder mais nada, muito menos o meu filho. Só que ninguém tira da cabeça desse político que a culpada pelo desastre foi a jovem Léo. E o encontro desses dois vai dar o que falar. Por sua causa, meu filho está em coma, porque você invadiu uma festa intempestivamente sem motivo. Hoje, 6 da tarde, Agora é que são elas. Investimentos Banco do Brasil. Aqui seu dinheiro rende mais. Banco do Brasil oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. A estratégia em jogo. Os líderes da guerra se encontram hoje. George Bush e Tony Blair marcaram uma reunião de emergência nos Estados Unidos. Eles vão avaliar os combates e tratar da reconstrução do Iraque. A invasão completa uma semana com pesado bombardeio sobre Bagdá. O alvo, a televisão iraquiana, que ficou fora do ar. Tempestades de areia voltaram a atrasar o avanço das tropas americanas e britânicas, mas um violento combate foi travado em Najaf, no centro do Iraque. Uma batalha sangrenta. Pelo menos 300 iraquianos morreram. O Pentágono não confirma baixas do lado da coalizão. As tropas de elite iraquianas resistem em Basra, onde houve uma tentativa de rebelião da população contra Saddam Hussein. A quarta-feira começou com protestos contra a guerra em várias partes do mundo. Na Coreia do Sul, estudantes tentaram invadir a embaixada americana. Na Austrália, universitários também entraram em confronto com a polícia. E você vai conhecer um curativo de alta tecnologia que o exército americano está usando nesta guerra. Os médicos do Pentágono acreditam que se o produto existisse na época da Guerra do Vietnã, teria sido possível salvar a vida de até 6.000 soldados. A guerra no Iraque completa hoje uma semana. Nos combates mais intensos até agora, as tropas da coalizão anglo-americana estão enfrentando o exército iraquiano no centro do país, entre Najaf e Karbala. O Pentágono afirma que cerca de 300 iraquianos foram mortos nesse confronto. Americanos e britânicos estão abrindo uma nova frente no norte, bombardeando neste momento a região de Shashamal. A televisão iraquiana fala em 78 civis mortos desde o início da guerra. Do lado da coalizão, há 39 baixas confirmadas. Os bombardeios da madrugada atingiram a sede da televisão iraquiana. Foram mais de 40 explosões que deixaram a emissora fora do ar por algumas horas. Segundo a rede Al Jazeera do Catar, a artilharia da coalizão teria atingido ainda a Universidade de Bagdá e outros alvos civis. Também durante a madrugada, bombardeiros B-52 partiram da base aérea de Fairford, na Inglaterra. Em Qasr, primeira cidade dominada pelos britânicos, soldados descansam da batalha, ajudando na distribuição de alimentos. Em Basra, onde a população de maioria xiita teria se rebelado contra os soldados de Saddam Hussein, também há problemas de abastecimento. Moradores fazem fila por água e remédios. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, disse que existem mais de 3.500 prisioneiros de guerra iraquianos. Informação não confirmada até agora pelo governo de Saddam Hussein. Um encontro pode mudar a estratégia da guerra. O primeiro-ministro britânico Tony Blair viaja hoje aos Estados Unidos para uma reunião de emergência em Camp David com o presidente George Bush. O assunto é o que não falta: a resistência das tropas iraquianas, o plano da tomada de Bagdá, a reconstrução do Iraque e o futuro da União Europeia. Vamos a Londres com o correspondente Marcos Luzecan. Luzecan, além dos imprevistos da guerra, qual deve ser o principal foco das discussões? Renata, os dois senhores da guerra têm muito para conversar. Em pauta, as estratégias dos combates, claro, mas o motivo mais importante desse encontro é o futuro do Iraque e da União Europeia. Tony Blair já não disfarça mais a preocupação com esses dois assuntos. Primeiro, ele acha que a reconstrução do Iraque precisa ser planejada,
coordenada pela ONU, com a participação de todos os países europeus. E não somente daqueles que apoiaram a ação militar desde o princípio, caso da Itália, da Espanha e de Portugal. O primeiro-ministro acha que dividir tarefas será fundamental para salvar a União Europeia e principalmente a relação histórica entre o velho e o novo mundo, ou seja, a Europa e os Estados Unidos. Tony Blair passou 1 hora respondendo às perguntas dos repórteres, a maior entrevista coletiva desde que ele se tornou primeiro-ministro em 97. Ele admitiu que a reconstrução do Iraque é um negócio de pelo menos 300 bilhões de dólares. São tarefas que envolvem a recuperação de prédios, pontes, hospitais e até poços de petróleo. Um trabalho em que é preciso, literalmente, apagar incêndio. Tony Blair quer evitar que somente empresas britânicas e americanas tomem conta disso, para não melindrar os vizinhos europeus. Nos Estados Unidos, a companhia Halliburton, ligada ao vice-presidente Dick Cheney, já teria recebido a promessa de que a recuperação dos campos de petróleo ficará com ela. Por falar em petróleo, o preço do barril chegou a ficar abaixo de 20 dólares assim que a guerra começou. Mas com a possibilidade desse conflito ser maior do que o previsto e com poços iraquianos em chamas, analistas europeus já afirmam que o preço do produto vai voltar a subir, e muito. Tony Blair também está preocupado com as relações diplomáticas com a Rússia, depois que os soldados da coalizão anglo-americana encontraram uma caixa cheia de um produto mortal num hospital de Nassíria. Acoplado a um míssil, por exemplo, esse produto vira uma perigosa arma química. A fábrica do material é a KBP Turra, da Rússia. Segundo o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, esse produto foi fabricado em 2001 e significa que a venda ao Iraque foi um desrespeito ao embargo da ONU. Por isso, ontem à noite, o primeiro-ministro Tony Blair ligou para o presidente russo. Em princípio, Vladimir Putin negou a informação. Por fim, prometeu se empenhar para evitar esse tipo de problema. Hoje, os jornais aqui se perguntam, será que é por isso que o governo russo ficou contra essa guerra? São discussões assim que abastecem de argumentos os pacifistas. Na Austrália, esta manhã, cerca de 10 mil estudantes universitários jogaram cadeiras na polícia que tentava impedir o protesto contra a guerra. Vários foram presos. Nas Filipinas, o boneco do tio Sam, símbolo americano, virou o diabo. Violência na Coreia do Sul. Estudantes tentaram escalar a cerca da embaixada americana em Seul. Houve choque com a polícia. Muitos saíram machucados. George Bush apareceu com metralhadora na mão e uniforme militar. O estudante que vestia a fantasia foi preso. E os analistas econômicos dos principais jornais de Londres afirmam hoje que os 64 bilhões de libras, o equivalente a 350 bilhões de reais, destinados às tropas britânicas, já acabaram. E que a cada dia que passa, a guerra custa mais 6 bilhões. Resta saber até quando o contribuinte daqui aguenta. Renato. E até quando o contribuinte americano vai aguentar também? Mesmo com as tempestades de areia, as tropas anglo-americanas já estão às portas de Bagdá. Nos próximos dias, a campanha militar vai ser cada vez mais perigosa. No 7º dia de combate, segundo o comando militar, a guerra está muito mais próxima do começo do que do fim. Vamos agora ao vivo até a cidade do Kuwait, onde está o nosso correspondente Marcos Uchoa, que está usando o equipamento de videofone. Uchoa, como está o tempo aí no Kuwait? As tempestades de vento e areia estão diminuindo? Olha, Renato, o vento diminuiu muito em relação a ontem, mas vocês podem ver atrás de mim, está tudo branco, 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 porque hoje a tempestade de areia que estava lá no Iraque está chegando aqui ao Kuwait, mas continua também lá, aparentemente, pelas informações que nós recebemos. O que é terrível para as condições dos helicópteros, particularmente para a utilização dos helicópteros,
e também muito perigoso. Os soldados iraquianos têm usado isso como cobertura para se aproximar dos soldados americanos, particularmente na região de Karbala, onde as lutas são muito fortes, e aí eles perdem, eles ganham uma certa vantagem, já que os armamentos deles são mais leves, e obviamente os tanques, eles não veem os soldados iraquianos já muito em cima. Então essa situação, quer dizer, esse tempo do jeito que está atrapalhando a guerra, particularmente do lado mais das tropas americanas e britânicas. O aeroporto aqui no Kuwait fechou hoje, porque realmente você não consegue enxergar nada. Agora, a previsão é de que a coisa só vai melhorar um pouco amanhã, em termos da tempestade. Agora, vai continuar essas condições na atmosfera, muito, digamos assim, nevoadas, amanhã também. Renato. Uchoa, você falou aí dos vendavais, das tempestades de areia, além disso existem as minas terrestres, a resistência das tropas iraquianas. Quer dizer, nessa altura dos combates, na sua opinião, qual é o principal desafio das tropas americanas e britânicas? Bom, Renata, atualmente existe um sério problema na região de Karbala, que estamos a menos a 100 quilômetros de Bagdá. Ali se concentraram os três comandos de vanguarda, digamos assim, os 3 pelotões de vanguarda das tropas americanas, mais uma terceira divisão de infantaria que entrou pelo lado, digamos assim, está ajudando nesse combate. Aparentemente é um caminho relativamente estreito nessa hora que é preciso ganhar. Agora, os soldados iraquianos aparentemente só estão com armamentos leves, não existem tanques na região, então é mais o tempo que está ajudando ou atrapalhando o avanço das tropas americanas do que qualquer coisa. Militarmente, essa é o grande foco hoje da guerra. Renato. Uchoa, a rebelião da população de Basra é real? Chegou a acontecer? Olha, é real sim, Renato. Nós temos informações não apenas dos militares britânicos que estão em volta da cidade de Basra, a segunda maior cidade do Iraque, mas também de repórteres que estão lá, que estão mandando exatamente seus relatórios sobre como é que uma delas, inclusive, uma repórter da ITV, ela fez esse curso que é para repórteres de uma maneira geral, para se preparar para a guerra que nós fizemos. Ela era uma colega nossa e ela está lá. Agora, obviamente, o que eles conseguiram ver ontem e saber ontem, hoje é muito difícil ver, como vocês podem notar aí atrás de mim. Agora, os militares britânicos estão passando a seguinte informação. Hoje eles pretendem minar a resistência dos soldados das milícias iraquianas, não deixando um minuto sequer que eles sosseguem, que eles descansem, para, digamos assim, tirar a resistência deles e ajudar a população dentro de Basra. Durante a noite toda, houve relatórios deles dizendo que do Partido Baas, da sede do Partido Baas, eles estavam jogando morteiros, bombas na população civil, no centro da cidade. E aí eles pediram que um avião viesse, jogasse uma bomba de 250 quilos, destruiu totalmente a sede do Partido Baas. Também há informações de que o líder do Partido Baas na cidade de Basra teria sido preso pelas tropas britânicas. Então a revolta existe. Agora, é claro que as tropas britânicas nessas condições estão com medo de entrar na cidade para ajudar a população. E aí essa relação de forças sobre os soldados iraquianos que estão lá, ainda fiéis a Saddam Hussein, e a população majoritariamente xiita, que sofreu durante anos com Saddam Hussein, isso é que ainda não se sabe, e aí obviamente não se sabe o final dessa história. Renato. Agora, Uchoa, quem são os soldados da tão falada Guarda Republicana de Saddam Hussein? O confronto maciço entre essa Guarda Republicana e os soldados da coalizão já aconteceu? Olha, está começando a acontecer agora. Aparentemente, na região de Karbala, eles estão começando a encontrar realmente contingentes maiores da Guarda Republicana, uma divisão que se chama Medina. Existem 3 grandes divisões, são 60 mil soldados da Guarda Republicana, e são os mais bem preparados, os mais bem treinados, que têm os melhores equipamentos. Agora, mesmo dito isso, tem que se lembrar que os melhores equipamentos do exército iraquiano são equipamentos de 15, 20 anos atrás. Os tanques são os tanques russos antigos também, que não se equiparam em sofisticação tecnológica com os tanques americanos. Então, e existe também a Guarda Republicana, que era, digamos assim, um xodó do Saddam Hussein. Ela hoje já não está tanto assim porque o Saddam Hussein criou uma Guarda Republicana especial, com 25 mil homens, e esses realmente estão em Bagdá. Isso criou muitos ciúmes entre os dois lados. A Guarda Republicana original se sentiu um pouco desprestigiada, e isso então não se sabe muito bem
quão boa ela é, quão forte, quão fiel ela ainda é diante dessa guarda republicana especial, que aí, essa sim, foi convocada basicamente em relação até a soldados da região de Tikrit, da região de Saddam Hussein. Então, existe um racha também militar, um racha político dentro das Forças Armadas iraquianas. Renato. Marcos Uchoa, da cidade do Kuwait, nós ainda voltamos a falar com ele nesta edição. O desgaste atinge os dois lados do conflito. Nos Estados Unidos, a população começa a questionar a ofensiva. As dificuldades da ofensiva sobre Bagdá são o assunto principal da imprensa e das televisões. Veja agora os destaques dos principais jornais do mundo nesta quarta-feira. Na Europa, Herald Tribune, a batalha por Bagdá vai demorar. No inglês, The Guardian, tempestade de areia impede o avanço americano. Libération na França, Bagdá, a fortaleza. Na Itália, La Repubblica, TV da capital iraquiana bombardeada. No francês Le Monde, Washington, ambição de reconstruir o Iraque em um ano. Na Inglaterra, The Times, rebeldes contra Saddam. No alemão, Süddeutsche Zeitung, rebelião contra Saddam. The New York Times, opiniões começam a mudar diante do custo da guerra. Segundo essa pesquisa do New York Times, depois das primeiras imagens de soldados americanos mortos, a opinião pública nos Estados Unidos começa realmente a mudar. O número de pessoas que acreditavam que a guerra seria rápida caiu de 62% para 43%. No sábado, 44% dos entrevistados disseram que a guerra estava indo muito bem. 3 dias depois, o número caiu para 32%. Segundo o jornal, agora mais americanos temem ataques terroristas em resposta à guerra. Apesar das críticas, o Pentágono defende a estratégia de ataque ao Iraque. Uma força invasora pequena e ágil rumo a Bagdá. Daqui a pouco a gente volta, são 7h30. Bom dia, Brasil. Oferecimento Investimentos Banco do Brasil. Aqui seu dinheiro rende mais. Gente, isso aqui tá um gelo. É a promoção da Ford, ar-condicionado grátis. E o ar é tão bom que até os preços congelaram. Ford Fiesta por R$ 22.925. E o ar é grátis. Ford Focus com direção hidráulica, trave e vidros elétricos por R$ 30.990. E o ar é grátis. Aproveite, compre seu Ford Zero com ar grátis e preços congelados. Você já é Smart? Vale Alimentação Smart VR. Com ele a gente faz compra, faz comprinha. A compra do fim de semana. A compra do mês. Com ele você compra o que quer, quando quer e onde quer. Vale Alimentação Smart VR. O cartão de benefícios da VR. Quinzena executiva. Se você não passar na Lepostiche, vai sentir falta de alguma coisa. Você encontra variedade para todos os estilos. Tudo em 6 vezes sem juros no cartão Lepostiche Aura. As tempestades de areia, perdão, Renata, as tempestades de areia, outro inimigo das tropas americanas e britânicas que avançam rumo a Bagdá. Mas esse mau tempo não impediu os bombardeiros B-52 de continuarem a lançar bombas na região ao sul da capital. Os ataques aéreos visam atingir principalmente a divisão Medina da Guarda Republicana, que o Uchoa falou, a Guarda Republicana de Saddam Hussein, considerada a mais leal e bem treinada tropa do ditador. Outras 2 divisões formam o Anel de Defesa de Bagdá. Estima-se que esta seja a mais forte resistência iraquiana. O encontro das tropas da coalizão com essas divisões pode ser a batalha decisiva desta guerra. Uma das linhas de ataque das forças americanas já passou da cidade de Karbala, a 80 quilômetros de Bagdá. Nesta área, as tropas americanas encontraram iraquianos bem armados e o combate tem sido intenso. Uma segunda coluna passou por Nassiriya e já está 160 quilômetros ao norte da capital. Ontem, helicópteros com artilharia foram deslocados para a região para ajudar as tropas paralisadas
pelo mau tempo, a tempestade de areia. A terceira frente de batalha, que reúne americanos e britânicos, ainda tenta controlar a segunda cidade do Iraque, Basra. É perto da explosiva fronteira com o Irã que está grande parte dos poços de petróleo. As tropas anglo-americanas têm enfrentado mais dificuldades do que previa o Pentágono, como nós vimos aí. Hoje, a tempestade de areia deve prejudicar ainda o avanço dos soldados, embora essa tempestade, como disse o Marcos Uchoa, esteja diminuindo. A visibilidade em certas regiões chega a zero. Apesar disso, como nós vimos também, houve a mais sangrenta batalha até agora na cidade de Najaf, na verdade, entre Najaf e Karbala, mais próxima a Karbala nesse momento. Aqui no estúdio a gente conversa com o consultor de guerra Ronaldo Leão, diante desse nebuloso e violento cenário que nós vimos aí, Ronaldo, e desse 7º dia de guerra, por que as baixas americanas não são reveladas nesse combate de Karbala, onde, segundo as tropas anglo-americanas, morreram mais de 300 iraquianos? Bom dia, Renato, bom dia. Olha, o que está vendo é o seguinte, as próprias agências internacionais estão noticiando que a moral das tropas anglo-americanas está baixando muito. Há notícias até nos jornais já brasileiros de que eles estariam evitando nos navios de guerra até ver televisão. Por quê? Porque houve erros de avaliação nessa guerra, erros de avaliação estratégica, erros de avaliação política, numa escala que eu acho que eu nunca vi desde o tempo da Guerra do Vietnã, uma comédia de erros trágica tão grande quanto essa. Vamos dizer o seguinte, eu vou só citar os 2 erros principais. Primeira coisa, eles subestimaram tanto a capacidade do exército iraquiano e do próprio povo iraquiano em resistir, que aquela estratégia deles de seguir desbordando, contornando as cidades, esquecendo uma regra básica de guerra, que inimigo à retaguarda é uma ameaça mortal. E a cidade de Basra, que são 2 Niterói, e deixaram aquela cidade apenas parcamente cercada. Isso, além de ser um erro de que eu vou usar o termo exato, boçal, primário, ainda esticou as linhas de suprimento americanas de uma maneira estupidamente grande. E ao mesmo tempo que você dizia para o povo e para as tropas da coalizão que o iraquiano era um inimigo insignificante, irrelevante, que ia se acovardar e correr, à medida que o soldado vê que o soldado iraquiano, não é tão incompetente quanto dizem, 2, não é covarde, 3, tem liderança, e 4, já está ficando patente que o equipamento, apesar de não estar no estado da arte, não é tão ruim assim, eles têm de entrar mesmo em pânico. Então, Ronaldo, você acha que essa estratégia da coalizão de imprimir uma força pequena e ágil rumo a Bagdá é falha? Quer dizer, está apresentando... Falha não, isso foi eu reputo isso, foi até um racismo, que eles subestimaram tanto, mas tanto, o Iraque, que agora qualquer resistência que o Iraque apresente é um golpe mortal à moral dele. Ronaldo, aqui temos imagens que estão chegando agora de mais um bombardeio. Essas imagens são de tempestade de areia e nós estamos vendo aí uma nuvem vermelha. Já se dá para ver um contorno ao fundo, mas de qualquer maneira a visibilidade é muito ruim. Isso prejudica os ataques aéreos que são guiados por as bombas inteligentes que tem que reconhecer o solo? Olha, depende. As bombas inteligentes que trabalham por reconhecimento de terreno, sim. As bombas por laser, muito. Já as bombas por GPS, não. Que a bomba por GPS não depende de condição de tempo. Então a desculpa de que isso atrasa os bombardeios é um pouco de história. Porque a bomba por GPS independe de visual, ela trabalha por coordenada eletrônica. Mas uma coisa que já ficou patente também, de ver os próprios soldados americanos no deserto, é a inadequação da roupa.
a inadequação do material ao terreno e ao clima. Agora, Ronaldo, por causa da indecisão da Turquia com relação à permissão ao uso de suas bases, a coalizão decidiu atacar o Iraque pelo sul, ali pelo oeste do país. Na sua opinião, de que forma essa mudança de estratégia, pelo menos no começo da guerra, alterou e está dificultando a ofensiva? Isso inviabilizou o que a gente chama de... O que a gente inviabilizou o que nós chamamos de martelo e bigorna, que seria pressionar o Iraque por duas frentes. Agora que eles estão pressionando por uma só, eles não têm muita opção a não ser de garantir aquela rota, o que vai dar um trabalho imenso, porque só a tomada de, por exemplo, um caso, que eles estão tendo um trabalho imenso para limpar uma cidadezinha portuária. Imagina uma cidade de 1.300.000 habitantes. Pelo norte teria sido mais fácil? Não. Teria sido talvez menos difícil, mas mais fácil não seria. Obrigado, Ronaldo Leão, pela sua presença aqui. A principal causa de morte em combates ainda é a mais antiga, hemorragia. Mas na guerra contra o Iraque, os americanos contam com um novo recurso, um curativo especial que estanca o sangue em minutos. Este é o tratamento convencional para os ferimentos no campo de batalha. Enfaixar o soldado com a mesma gaze que se usa em casa. Mas na guerra contra o Iraque, os americanos estão testando um curativo mais sofisticado. Uma faixa de gaze que cicatriza feridas profundas em 1 minuto. Ela foi desenvolvida em Portland, no Oregon, e usa uma substância encontrada na casca do camarão, chamada quitosana. O Dr. Kenton Gregory explica como ela funciona. A membrana externa das células vermelhas tem carga negativa e a quitosana tem carga positiva. Elas se atraem, se fundem e formam uma camada que estanca o sangue. Os testes no Oregon mostraram que a gaze resiste a uma pressão até 4 vezes maior do que a pressão sanguínea do ser humano. A gaze especial está sendo fabricada e vendida exclusivamente para o exército americano, mas em breve estará disponível também nos hospitais dos Estados Unidos. Os médicos do Pentágono acreditam que se o produto existisse na época da guerra do Vietnã, teria sido possível salvar a vida de até 6.000 soldados. O presidente do PT diz que ser de esquerda é apoiar a reforma da Previdência. E o ministro Palocci revela a Miriam Leitão que os projetos das reformas estão praticamente prontos para serem enviados ao Congresso. Daqui a pouco a gente volta. Agora são 7h41. Peugeot 206. Todo mundo quer ter um. Quer dizer que essa caixa de gordura aí é garantida, né? É, senhor. Deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer que a água vem lá da pia, com aquela gordura toda e vai acumulando. É, senhor. Vai acumulando, acumulando. É, senhor. Peraí, mas não é perigoso a gordura voltar lá pra pia? É, senhor. Mais segura. Nunca vaza. Fuja do álcool. Use a caixa de gordura Tigre. Única com cesta de limpeza. Nós, funcionários do Banco Santos, temos orgulho de oferecer a você uma opção de investimento rentável e segura. É o Fundo ProAmen. E aí você pergunta, qual a diferença entre ele e os melhores fundos do mercado? Essa. 100% da taxa de administração vai para a AME, uma entidade que tira crianças carentes das ruas. Invista no Fundo ProAmen do nosso Banco Santos. O rendimento é todo seu e a taxa de administração é toda deles. O governo continua costurando um acordo para chegar à reforma da Previdência. Ontem, o ministro Ricardo Bezoini teve um encontro com representantes dos setores mais reticentes às mudanças. Vamos a Brasília com Cláudia Bontempo. Cláudia, como é que foi a conversa? Bom, os sindicalistas, Renato, não aceitam as mudanças propostas pelo governo. O impasse quanto à aposentadoria dos servidores públicos divide os parlamentares do PT também.
O presidente do partido trabalha intensivamente para convencer deputados e senadores a votar com o governo, porque está nos planos mandar ao Congresso nas próximas semanas o projeto de reforma da Previdência. O governo quer aumentar o tempo de contribuição e, portanto, de trabalho e fazer com que funcionários que entrem no serviço público depois da reforma tenham o mesmo teto pago aos servidores da iniciativa privada, com direito à aposentadoria complementar. Medidas que estão num projeto de lei. E esses sindicalistas, que representam 800 mil servidores, prometem se mobilizar para que ele não vá à votação. Depois dos sindicalistas, foi a vez do ministro da Previdência debater a reforma com a bancada do PT. E enfrentou dentro do próprio partido críticas ao projeto que mexe com a aposentadoria dos servidores. Na reunião, gráficos e uma guerra de números. As vozes discordantes dizem que o governo vai perder dinheiro com o teto para aposentadorias do serviço público, porque a base de arrecadação diminui. O ministro afirma que essa perda vai ser compensada com outros pontos da reforma. O presidente do PT minimiza os atritos dentro da bancada e alfineta aqueles que se levantam contra as mudanças na previdência do serviço público. O sistema previdenciário brasileiro é injusto e eu faço um desafio. Como é que uma pessoa se diz de esquerda e defende privilégio? O princípio da esquerda é a igualdade. Nós estamos governando para o Brasil. Nós estamos governando para 170 milhões de pessoas. Não estamos governando para 800 mil servidores. José Genuíno, tem muito trabalho pela frente. Enquanto a bancada não estiver unida, a votação corre perigo, Renato. E aí não adianta mandar o projeto logo, tem que resolver primeiro isso, né? A bancada e a base, nem a bancada nem a base estão unidas em praticamente nenhum dos projetos de reforma, Cláudia. E a gente vê aí, autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, a reforma tributária já é o caso com os governadores, enfim, está complicado. Mas lá fora não. A expectativa de que as reformas sejam enviadas ao Congresso neste semestre, aliada às medidas de austeridade, estão derrubando o risco país. 1.027 pontos no fechamento de ontem. O importante é cair a barreira dos 1.000 pontos. Quem sabe isso não acontece hoje. Com isso, as captações no exterior voltariam, os investidores estrangeiros retornariam à Bolsa com mais força, mas o dólar, de qualquer maneira, caiu mais, para R$ 3,37. Todos esses números em meio a uma guerra. Miriam, não chega a ser um círculo virtuoso, como a gente costumava dizer em outros tempos, mas esse desempenho do Brasil lá fora é uma grata surpresa. É uma surpresa, Renato, mas a gente fez por merecer, não é verdade? O Brasil está bem, melhorando quando tudo piora. E na visão do ministro Antônio Palocci, vai continuar melhorando. Palocci acha que a melhora se deve a fatores concretos. A inflação está caindo, está afastado qualquer risco de calote, a balança comercial continua subindo. Palocci lembra que no ano passado o país praticamente quebrou e que deu a volta por cima, reduzindo fortemente o déficit em transações correntes e o déficit externo do país. Por causa disso, o dólar está se estabilizando e o país voltou a conseguir empréstimos no exterior, como aconteceu essa semana com a Petrobras, que captou 400 milhões de dólares. Na visão de Palocci, o país vai continuar melhorando porque seguirá o rumo traçado. O governo mandará no começo de abril as propostas da reforma da Previdência e reforma previdenciária. A reforma da Previdência e a reforma tributária ao Congresso. As duas propostas estão praticamente prontas. As reformas ajudarão a alimentar a visão positiva em relação ao país. Além disso, o governo vai deixar claro que manterá o superávit primário elevado durante muitos anos, mesmo após o encerramento do acordo do FMI, que acaba em setembro. Tudo isso o ministro da Fazenda vai apresentar aos investidores em encontros que deve ter no começo de abril, quando vai participar nos Estados Unidos das reuniões do FMI e do Banco Mundial. O ministro tem razão na análise que faz. No ano passado, os investidores se armaram temendo a hipótese de que o Brasil fosse quebrar e que o novo governo fosse dar o calote da dívida. Isso fez o país perder 30 bilhões de dólares em cancelamentos de empréstimos e saída de investimento. O risco do país chegou a bater em 2.400 pontos, como vocês se lembram. O dólar foi a quase R$ 4 e o Brasil foi posto na maioria das análises dos bancos como o país à beira do colapso. Nada disso aconteceu e agora, curiosamente, na pior hora para o mundo, o país começa a ser olhado com interesse pelos investidores. Essa é a hora de mostrar que o novo governo sabe quais são os próximos passos para resolver os velhos problemas do país. Agora, Miriam, mesmo com toda a ampliação da base aliada ainda indefinida, com a falta de consenso em torno das reformas, você acha que elas chegam ao Congresso em abril? Lá por Brasília, né? E o que o governo está dizendo é o seguinte, é que o PT assim mesmo discute muito, é uma mistura de democracia com disciplina
e que na hora de votar é diferente. Agora essa é a hora de discutir mesmo. A democracia tem isso mesmo, tem muito debate. Vamos ver se eles realmente conseguem unir a base na hora da votação. As negociações sobre reposição salarial não avançaram na Fiesp e a Força Sindical organizou para hoje uma greve dos metalúrgicos, a primeira do governo Lula. Vamos a São Paulo com Mariana Godoy. Mariana, os trabalhadores querem aumento, mas os empresários estão com as vendas em banho-maria. Bom, e esse impasse acabou provocando uma greve, Renata. A paralisação acontece em várias fábricas da Grande São Paulo e o repórter Fabrício Batalini está na porta de uma dessas empresas. Fabrício, essa reposição salarial pedida pelos metalúrgicos é de quanto? De pelo menos 10%, Mariana. Eles já tiveram um reajuste de 10,26% em novembro, mês da database da categoria, mas dizem que de lá para cá este índice foi corroído pela inflação e por isso reivindicam a reposição das perdas já nos salários de abril. O movimento foi convocado pela Força Sindical e pretende mobilizar 23 mil trabalhadores de 40 fábricas da capital. Essa aqui é uma delas. Os funcionários do turno das 6 horas não entraram para trabalhar. Como a greve é por empresa, as que aceitarem negociar poderão conseguir que os metalúrgicos voltem ao trabalho imediatamente. Mariana. Os metalúrgicos ligados à CUT não falam em greve, mas querem um abono de emergência para amenizar as perdas salariais, Renato. A chance desse movimento dar certo é pequena porque realmente o país não está vendendo, como a gente disse antes, quer dizer, os empresários estão passando por um período de aperto. Juízes e desembargadores cobram mais segurança para trabalhar. E o ministro da Justiça acena com mudanças no regime disciplinar dos presos. A gente volta já. Agora são 7 horas e 49 minutos. Bom dia, Brasil. Oferecimento Investimentos Banco do Brasil. Aqui seu dinheiro rende mais. Detecta, 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 detecta da Telefônica. Quem já ligou, quem tá ligando é detectado. Este mês a habilitação é grátis. Não perca. Detecta, detecta, detecta. Outono e inverno Renner. Você vai deixar marcas nesta estação. Você acha que as modelos dos comerciais de cerveja constroem esses corpos maravilhosos bebendo o quê? Cerveja? Beba Diet Shake Nutrilatina. Emagrece substituindo refeições. Diet Shake, o único pronto para emagrecer. Pense nisso. O Unibanco tem os melhores seguros para o seu carro, com o carro reserva. Céus, vida, só seguro de carro. E se o cometa Halley cair na casa do cliente e ele precisar de um seguro residencial? Que bicho é esse? Quem deixou a Ciana entrar, hein? O Unibanco tem os melhores seguros para o seu carro, a sua casa. Mas e seguro de vida? E se um marciano ataca a Terra com raios laser? Céus, vida. Ô, segurança, por favor. No Unibanco você encontra os melhores seguros para sua casa, para o seu carro, além de seguros de vida e planos de previdência. Pronto, falei tudo. Mas e esse cenário? Esses fios podem causar incêndio. Céus, vida. Vou dar um teco nessa hiena. Calma, Miguel, calma, Alibama. Unibanco AEG, o melhor que você pode fazer por você. Depois dos recentes assassinatos de juízes, um no Espírito Santo e outro no interior de São Paulo, os magistrados tiveram a segurança reforçada. Vamos voltar a São Paulo com Mariana. Mariana, o policiamento nos fóruns deu mais tranquilidade aos juízes que se sentem ameaçados? O policiamento reforçado sempre ajuda, Renato, mas os juízes e desembargadores querem medidas mais severas para punir os criminosos e também ainda mais reforço na segurança. A reação dos magistrados tem um objetivo: mostrar aos criminosos que as ameaças serão enfrentadas. Com medo, os juízes abandonam a imagem reservada e partem para o protesto. A manifestação em Belo Horizonte foi para pedir um plano de segurança para o judiciário e também penas mais severas para o crime organizado.
estamos pleiteando, junto ao ministro da Justiça e todos os presidentes de tribunais de justiça do país, que se crie um grupo de inteligência e proteção aos magistrados. E num plano imediato, que se mude a lei penal para estabelecer penas mais severas. Não pode um criminoso do narcotráfico e do crime organizado ter a mesma pena de, por exemplo, um homicida passional. Por enquanto, mais rigorosa está apenas a vigilância nos fóruns. No Rio, a polícia agora vai revistar as pessoas que chegarem para audiências nas varas criminais ou de execuções penais. Desde ontem, 60 homens reforçam o policiamento do prédio e uma equipe do esquadrão antibombas permanece de plantão. A polícia está investigando um suposto plano de atentados contra o Tribunal de Justiça. Rifles para proteger o Fórum de Presidente Prudente no interior de São Paulo. Aqui, juízes e promotores chegam para trabalhar escoltados. Bem perto deste prédio, há 12 dias, o juiz Antônio José Machado Dias foi executado a tiros. Ontem, aqui em São Paulo, 30 desembargadores da área criminal se reuniram para pedir o mesmo tipo de proteção que está sendo oferecida aos juízes de primeira instância, a escolta durante 24 horas. E querem também motoristas treinados para atirar e carros sem placas oficiais. O judiciário brasileiro está se defrontando com uma situação que nunca houve, né? Isso ameaça. Não vamos ser ingênuos assim, dizendo não, todo juiz é um herói, é um sujeito que quer morrer. Não. A ameaça é pior do que parece. Quem já foi ameaçado sabe. E eu receio até que alguns possam ceder às ameaças. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo não concorda com as reivindicações dos desembargadores e diz que o judiciário precisa enfrentar os criminosos. O juiz, evidentemente, tem que se preocupar com toda a violência de um modo geral. Mas o juiz não pode ter medo. Ele tem que enfrentar situações. Se ele se apavora, se ele foge, evidentemente que a sociedade não vai se sentir protegida nem garantida pela atuação do juiz. Os juízes de São Paulo estão preparando um documento que será entregue ao presidente da República com sugestões para impedir novos atentados. E a Polícia Paulista confirmou que um homem está preso sob a acusação de ter participado da morte do juiz Antônio José Machado Dias em Presidente Prudente. O acusado, que não teve o nome divulgado, teria feito a clonagem do carro usado pelos assassinos, Renato. Melina, toda essa preocupação dos juízes tem fundamento porque se trata também de sugestões para a mudança da lei penal. E já está se discutindo esse assunto em Brasília. Só depois de mudanças profundas na lei, por exemplo, a Itália conseguiu diminuir o poder do crime organizado lá, onde magistrados foram assassinados. Agora é a vez do Brasil fazer o mesmo. Vamos voltar a Brasília com a Cláudia Bontempo. Cláudia, parece que um dos principais projetos não tem maioria no Congresso? Pois é, essa votação foi até adiada, mas está marcada novamente para hoje, viu, Renato? O projeto, que acaba com o poder dos chefões presos, também diz respeito às atribuições de juízes e diretores de presídios. Ninguém quer perder autonomia. E essa disputa por poder pode atrasar a votação de um projeto que é apenas um primeiro passo. Parece seguir um caminho como o adotado pela Colômbia e Itália na guerra contra o narcotráfico. Manter os chefões do crime organizado incomunicáveis nas prisões e minar o poder econômico dos criminosos. Essas foram algumas das sugestões dadas aos parlamentares pelo ex-senador italiano Pino Arlacchi, que participou da Operação Mãos Limpas, que há 15 anos combate a máfia. O projeto que modifica o regime disciplinar para presos perigosos, que seria votado ontem, ficou para hoje. Entre as propostas, o aumento do período máximo na solitária de 1 mês para 1 ano, podendo ser repetida a pena se houver nova falta grave. O projeto prevê ainda que advogados, servidores públicos e membros do Ministério Público também passem pelo detector de metais nas prisões. A proposta do governo desagradou alguns parlamentares porque dá aos diretores de presídio o poder de transferir e mandar os presos para a solitária. Hoje essa atribuição é exclusiva dos juízes das varas de execuções penais. De qualquer forma, a maioria está convencida de que do jeito que está, não dá para ficar. O ministro da Justiça esteve no Congresso e afirmou que não existe um tiro de canhão para acabar com o crime organizado, mas várias ações conjugadas.
o regime disciplinar diferenciado é uma delas. A teoria do governo é clara. É uma medida de endurecimento, porque o princípio que inspirou essa medida, essa emenda aglutinativa foi o seguinte: endurecer para aqueles criminosos que querem fazer da cadeia o seu escritório de negócios e amolecer para aqueles que não precisam ficar na cadeia. Tirar da cadeia rapidamente aquelas pessoas que não têm perigosidade e que, portanto, não devem ficar atulhando a cadeia e se corrompendo lá dentro. Pois é, essa mudança no regime disciplinar é apenas o começo, as mudanças necessárias são profundas, são fortes. E a gente vê, Renata, que o empenho do governo ele mudou, ele aumentou agora. Só assim é possível fazer alguma coisa realmente. De fato, Cláudia, inclusive essa mudança no regime disciplinar dos presos já é quase um consenso, já é um começo. Nada de sol na previsão do tempo, vem mais chuva por aí. Evaristo Costa, são as águas de março fechando o verão? São sim, Renata, só que irregulares, e isso surpreendeu muita gente, ou pela falta ou pelo excesso. Há quase uma semana a chuva voltou a Roraima. O estado foi muito castigado pela seca, mas agora os satélites não registram mais nenhum foco de incêndio. Em muitas áreas do centro-oeste, sudeste e nordeste choveu menos do que esperado. E por quê? Porque massas de ar quente e seco estavam sobre essas regiões e bloqueavam a entrada de frentes frias vindas do sul do país. E falando em sul do país, choveu pouco também no Paraná e em Santa Catarina.